Muito bem. Boa noite a todos. Inicialmente aos meus alunos presentes na sala Zoom. Gostaria de congratular o Matheus por estar sistematicamente fazendo simulados oficiais e tirando Scale Score 50. É uma alegria poder receber essa informação e te parabenizar, digamos, em público. Saiba que, digamos, sem nenhuma deselegância, isso é uma nota incomum, eventualmente até para professores no mundo inteiro. Então, eu tenho um enorme orgulho e eu acho que você tem que ter um maior ainda de estar atingindo sistematicamente essa nota e, num caso como o seu, que felizmente é relativamente comum, a única coisa é, na semana que vem, controlar o emocional e o tempo, porque o trabalho já está feito, muito bem feito, eu te saúdo por isso. E aproveito, pensando no Circle of Life, aproveito a oportunidade para dar boas-vindas à Natália, a nossa mais jovem gladiadora. Espero que você também tenha muito sucesso, goste muito do curso, do método, se relacione bem com os seus colegas e também venha, num curto espaço de tempo, ter desempenhos também muito memoráveis. Agora, em relação ao pessoal do YouTube, gostaria de novamente agradecer a presença de vocês. Espero, como sempre, poder agregar algum valor àquilo que vocês já têm estudado sozinhos. Em alguns momentos, obviamente, eu vou vender o meu peixe, faz parte do processo, mas saibam, como eu sempre friso, que eu tenho muito respeito, muita estima por outras pessoas que, como eu, ganham a vida lecionando para o GMAT e para outros exames. Somos todos colegas, ainda que, obviamente, pela natureza adaptativa e competitiva do exame, eu estou absolutamente ciente de que eu faço o possível para qualificar os meus alunos da melhor forma que eu julgo razoável, e eu espero, e eu imagino, e eu acredito que os meus colegas tentem, o façam, o queiram, o idealizem a mesma coisa. Tá bem? Muito bem. Vamos agora rapidamente falar sobre a sessão de hoje. Hoje, pela primeira vez, eu tenho o prazer de comentar a respeito de Data Sufficiency, e a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a mesma coisa que eu comento com os meus próprios alunos, que é qual é a razão de eu demorar, no caso das masterclasses, até a quinta aula, para começar isso, e no caso do preparatório que eu ofereço, que realmente só na quinta aula no curso fechado, que é para quantitativos, e só na quinta fase do curso, que é no curso fechado longo para não quantitativos, que eu apresento Data Sufficiency. O motivo para isso é muito interessante. Data Sufficiency é considerado como, digamos, uma parte mais fácil. A maioria dos alunos, com todo respeito, que estão despreparados, acham que o Data Sufficiency é mais simples, porque eles confundem competência com intuição. Nem preciso dizer que o GMAT explora isso, e a maior prova disso, que é o que eu chamo de ciladas de intuição, é um único fato inconteste, que é o seguinte: em 20 e poucos já anos lecionando para o GMAT, um pouco mais de 20 anos, os meus alunos que tiram as notas mais elevadas, que é 51 de Scaled Score, falam que pelo menos metade da prova deles é de Data Sufficiency. E o que isso significa para bom entendedor? Significa que Data Sufficiency, na verdade, é motivo de maior propensão de erros. Porque como a prova é adaptativa, se o Data Sufficiency fosse mais fácil, à medida que você vai indo bem, apareceria menos. Porque, digamos, as pessoas que viriam Data Sufficiency acertariam. É exatamente o contrário. Um bom problema de Data Sufficiency, ele reúne dentro dele alguns tipos de argumentos, alguns tipos de maldades, alguns tipos de venenos, que é típico dessa estrutura. Não por acaso eu chamo Data Sufficiency do crème de la crème, da parte quantitativa do GMAT, e não por acaso eu tenho uma maneira muito peculiar de lidar com ele. Vocês vão ter um pouquinho de noção de como é que o GMAT é atacado pelos meus alunos, pelo meu método, mas obviamente eu não vou fazer exercícios que envolvem grandes ciladas de intuição, porque isso é um diferencial competitivo que eu preciso preservar para aqueles que acabam vindo ter aulas de gladiadores no meu centro de treinamento, tá bem? De toda forma, eu vou sim dar alguns bons problemas e eu vou ilustrar para vocês as ferramentas básicas de ataque, como a gente faz, e se vocês acharem que é um rigor desnecessário, acreditem. Por experimentação, pela realidade que o GMAT apresenta, isso não é verdade. Se você quer galgar determinados scores, você tem que se proteger de você mesmo, e é isso que, modéstia à parte, o método desenvolveu,
e que é reconhecido, modéstia à parte, no mundo inteiro através dos fóruns internacionais, tá bom? Até os termos que eu uso fui eu que cunhei e vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns deles no decorrer da aula de hoje. Então, agora sem mais bate-papos, eu vou dividir a tela com vocês. Espero que vocês tenham uma boa experiência e gostem das ideias que eu vou apresentar. Eu tenho muito orgulho delas, é verdade. E saiam um pouco da zona de conforto, abram um pouco a cabeça para o novo, independentemente de vocês virem a gostar ou não, tá ok? Então vamos a um primeiro problema, façam como vocês estão acostumados, como vocês acharem melhor, e a gente vai ter oportunidade já desde o primeiro exercício de discutir a maneira como o método aborda esse tipo de questão. Muito bem. Pois bem. Bom, como todos devem ter observado, realmente se trata de um exercício bastante fácil, mas mesmo assim já suficiente para poder me permitir começar a mostrar para vocês de que maneira que o método trata data sufficiency. Primeira coisa, a gente não viola a tríade vencedora, ou seja, o foco, os dados e as alternativas, que no caso são os statements, eles continuam sendo absolutamente a espinha dorsal do método, e portanto a gente começa com o foco, que como vocês já se acostumaram, é representado pela mira. O que se pede é a surface do triângulo dado, ou seja, a área do triângulo. E agora, para aqueles de vocês que eventualmente não conhecem a dinâmica do data sufficiency, a gente vai precisar avaliar cada um dos statements inicialmente em separado e decidir a respeito da suficiência, no sentido de ter uma única resposta que, no caso de uma pergunta como essa, qual é a área, ela precisa ser numérica. Se houver uma única resposta numérica, a gente diz, segundo a nomenclatura do método, que o statement decide. Ele responde de uma maneira única. Caso contrário, como a gente vai ver, a gente deve apresentar uma bifurcação e isso vai ser a garantia formal da insuficiência. Ou seja, não é uma questão de eu acredito, não é uma questão de é claro, não é uma questão de é óbvio, é uma questão de você gabaritar em tempo real e não precisar ficar esperando a official answer. Nem preciso dizer para vocês que já aconteceu na minha história, né, de lecionando para o DMET, que eu tive a oportunidade de resolver problemas, por exemplo, em fóruns internacionais, que o gabarito estava errado. E eu não tive a menor dúvida de que estava errado, porque não depende do que eu acredito. Depende do que o método garante. E claro que os alunos usam isso durante o exame. Eu vou explicar agora para vocês o que eu quero dizer. Vamos começar com o primeiro statement. Sabendo que x e y são complementares, né, eles somam 90 graus, veja que as bolinhas já estão na figura, então não precisa colocar, nem deveria colocar aqui, né, 90 graus, porque o x e o y são numéricos, valem 90. Claro que como se trata de um triângulo, estamos em geometria euclidiana plana, é a única geometria do DMET, claro que o terceiro ângulo vale 90. Isso é importante para a gente na hora de estabelecer a conexão entre o que é dado, que é essa igualdade, essa afirmação, e o que é perguntado, que é a área do triângulo. A resposta é sim. O estabelecimento da conexão entre o dado e o foco ele é imediato. Por quê? Primeira e comum argumentação. Porque se eu sei que aqui é 90 graus, então eu sei que a área do triângulo é calculável por cateto vezes cateto sobre 2. E eu consigo calcular esse cateto, porque, por exemplo, eu aplico o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Essa seria, talvez, a primeira argumentação, a menos madura. A segunda, menos madura argumentação
que eu acho que é a mais comum nas preparações mundialmente falando, é o aluno falar que uma vez que esse ângulo é reto, a gente tem um triângulo retângulo com hipotenusa 13 e cateto 5. Então, por um atalho famoso no GMAT, esse outro cateto precisa ser 12, porque alterna 5, 12 e 13, e, portanto, eu evito fazer essa conta, e aí eu consigo calcular a área do triângulo, dizendo que é 5 vezes 12 dividido por 2. Agora, nenhuma dessas duas soluções é a sugerida pelo método. Por quê? Porque o método leva em conta que um data sufficiency não deve ser resolvido no sentido de problem solving. Ele tem que ser resolvido no que se refere à discussão sobre a unicidade da resposta. Em outras palavras, o examinador retoricamente pergunta qual é a área do triângulo, mas verdadeiramente o que ele está perguntando é se ela é possível de ser descoberta de forma única em valor numérico. Eu repito, o que o examinador pergunta é se é possível se descobrir a área desse triângulo de forma única como valor numérico. E uma vez que essa é a verdadeira pergunta, eu respondo que é suficiente, que é possível responder de forma única por um argumento que nada tem a ver com o cálculo da área. O argumento, na minha opinião, mais maduro, mais elegante, é o aluno perceber que através desse triângulo retângulo é possível se obter pelo atalho ou pelo teorema de Pitágoras um valor único positivo para o D. Uma vez que eu saiba o valor do D, eu já sei que esse triângulo é único, porque qualquer triângulo que tenha 3 lados com comprimentos prefixados, ele é igual a esse triângulo no sentido de congruência. Ou seja, 2 triângulos que têm medidas 5, 12 e 13 unidades de comprimento são necessariamente congruentes. Portanto, sob o ponto de vista matemático, se trata de um só triângulo. E, portanto, se tem uma só área que é possível de ser calculada numericamente, porque eu tenho os 3 lados do triângulo. Ok? Isso seria verdade mesmo que não fosse um triângulo retângulo. Né? A fórmula de Herão não cai no GMAT, mas dados 3 lados de um triângulo, como o triângulo é único, então a área dele é única e é passível de ser calculada. Esse é o argumento mais fino. Ok? Vamos agora para o segundo statement. O examinador fala que 169 menos d ao quadrado é 25. Claro que nem precisa deixar o d ao quadrado isolado. É óbvio que o d ao quadrado é único. E como o d é positivo, esse d positivo que satisfaz o segundo statement também é único. E agora o argumento se repete. Uma vez que o d positivo é único, eu sei os 3 lados do triângulo. Portanto, a área dele é unicamente calculável. E, portanto, esse segundo statement também é suficiente para responder a pergunta de forma única. Como vocês devem saber, aqueles que não sabem, quando os 2 statements isoladamente são suficientes para responder a pergunta, nesse sentido de responder que eu acabei de explicar, a gente deve assinalar a resposta D. As alternativas não mudam no decorrer do GMAT. Então, os alunos rapidamente decoram o que representa o A, B, C, D e E. Ok? Vamos agora para um segundo problema. Boa sorte. Muito bem. Bom, como vocês devem ter observado, esse problema já é ligeiramente mais interessante.
Aqui, naturalmente, à medida que os problemas vão ficando um pouco mais bacanas, os alunos vão começando a fazer o que eu chamo de deixar a guarda baixa. Ou seja, eles vão começando a ficar à mercê do examinador, né? Como eu brinco, né, tenho uma empresa com bons problemas, chamada Kaplan, que eles têm uma trademark que é Take Control. Essa trademark é muito inteligente. Por quê? Porque, na verdade, o GMAT é um exercício de dominação, em que, com raras exceções, o examinador tem total controle sobre o examinado, né? Os alunos são vítimas dos desejos do examinador. Não por acaso, muitos alunos acham que são competentes no Data Sufficiency, porque eles acertam com a intuição deles de uma forma muito menos técnica do que a que eu apresento. Mas os alunos têm que desconfiar que esses problemas são os mais fáceis. À medida que os exercícios vão ficando mais difíceis, é como se você fizesse uma subida para o Everest. O ar vai ficando rarefeito. O seu pulmão tem dificuldade para respirar, né? O seu cérebro tem dificuldade em arquitetar bem as ideias. É nessa hora que você precisa de equipamento, você precisa de cordas, você precisa de um guia, você precisa de roupas adequadas. Então não se enganem. O GMAT é uma escalada profissional, principalmente se vocês querem atingir, digamos, posições diferenciadas, tá certo? Nesse, digamos, alpinismo. Então vamos a esse problema e vejam como aos poucos o método vai tomando conta, digamos, do exercício. Vai exercendo o controle que o Kaplan inteligentemente percebeu que é a força que reside na disputa, digamos, entre cada candidato e a máquina. Primeira maldade do examinador é que a ordem usual das condições da pergunta foram alteradas, né? Por quê? Porque o que a gente sabe é que o M é um inteiro. E a pergunta é se o X é positivo. Pela minha experiência, muitos alunos pouco cuidadosos, eles começam o exercício errado de saída, admitindo que o X é positivo e se perguntando se o M é inteiro. Claro que aí você já está fadado a ter problemas, fadada a ter problemas, porque você vai eventualmente estar resolvendo certo o exercício errado, o que só com muita sorte vai te fazer levar para a alternativa correta, não é? Então, está bem estruturado, M é sabidamente inteiro, a pergunta é se X é positivo, e, por exemplo, o primeiro statement diz que M ao quadrado é igual a X menos 2. Pela minha experiência, né, pelos alunos mais novatos e etc., pelo tempo, né, quase uma década que eu lecionei presencialmente, os alunos imediatamente dizem que a primeira não é suficiente porque eu tenho duas variáveis. Quando eu argumento que o M é inteiro, eles falam, não, mas isso não é suficiente. E já querem estudar a segunda. Vejam, não é uma questão do que vocês acreditam. É uma questão de qual é a verdade. A gente busca acertar o problema, não ficar satisfeito com o nosso feeling, ok? Então, a pergunta é, se você tem a sensação de que a primeira é insuficiente para responder a pergunta, como é que você bate o martelo? Como é que você se certifica disso? Isso não é uma coisa demorada, mas é um exercício que precisa ser feito, até mesmo para que você se fortaleça para escaladas mais íngremes. Para isso, vamos usar o método. Eu vou usar o dado do problema, que é a informação que M ao quadrado é X menos 2, mas eu já escrevo de uma maneira alterada, porque eu não perco de vista o foco. Lembrem, na tríade vencedora, que caracteriza o método de math, a pergunta é a coisa mais importante do problema. Tá bom, Fábio, e daí? E daí que a única informação que eu tenho é que o X é dado por essa expressão. Correto. Só que isso não é pouco, porque como o examinador faz questão de frisar em muitos problemas, é salutar que você sempre se atente às potências pares. O que eu quero dizer? Que potências pares têm uma propriedade que costuma ser enormemente útil. Qual é? Todo quadrado é positivo ou nulo. Portanto, como m ao quadrado é maior ou igual a zero, o x, que é o nosso foco, é um número positivo ou nulo mais 2. E, portanto, x é necessariamente maior ou igual a 2, garantindo, portanto, a decisão. Em outras palavras, o primeiro statement é suficiente para responder a pergunta e, usando a nomenclatura do método, é uma decisão afirmativa. Ou seja, o primeiro statement decide afirmativamente em relação à pergunta. Então, é suficiente.
E em relação ao segundo statement, novamente, a esmagadora maioria dos alunos, que eu brinco, né, das vítimas, costuma adotar que aqui eu tenho pouca informação, isso não deve ser suficiente, vamos olhar para as duas juntas. Desculpe, não preciso olhar para as duas juntas porque a primeira já é suficiente, né? Então, a segunda não deve ser suficiente e, portanto, a resposta é A. Cuidado, porque aqui o argumento de que você tinha duas variáveis e, portanto, não era suficiente, estava errado. Talvez você esteja se enganando novamente. A verdade é que a intuição tem que ser exercida, mas sempre com o cinto de segurança do cuidado, né, da técnica. Portanto, como o GMath, ou seja, o meu escritório, o meu método, sugere que você lide com um problema dessa natureza? Se você suspeita que essa informação é insuficiente, porque aqui você não tem um quadrado, porque aqui você tem só uma desigualdade, porque aqui você tem um módulo, ou seja, parece que você tem pouco controle sobre o X propriamente dito, você deve explorar isso, mostrando pelo menos duas respostas diferentes para a pergunta. Na verdade, exatamente duas respostas diferentes. É o que o método cunhou bifurcação, que eu uso internacionalmente, o termo bifurcation, que eu, na verdade, me apropriei, né, de um assunto em EDOs, que é equações diferenciais ordinárias, que está muito além do GMath, né? Lá existe esse conceito de uma bifurcação, tem, claro que num sentido muito mais avançado, algo a ver com o que a gente vai fazer aqui, e, portanto, há mais ou menos, sei lá, 18, 19 anos, eu criei essa nomenclatura para o GMath, ok? Resumo, vamos ver como isso funciona. A primeira coisa que eu vou fazer para conseguir tentar, entre aspas, usar a informação que me foi dada é reduzir o número de variáveis. Em vez de eu me perguntar a respeito só me perguntar a respeito de x e de m, eu vou me perguntar só a respeito de x, tomando um caso particular para o m. E o m inteiro mais bonito que existe é o zero. Claro que eu posso tomá-lo, eu devo tomá-lo. Por quê? Porque agora eu sei que o segundo statement, para esse caso particular, me diz que o módulo de x é maior que 1,42. Aí eu me pergunto, será que isso é suficiente para eu gerar uma resposta na afirmativa? Certamente. Porque se eu escolher, por exemplo, x igual a 1,43, ele certamente vai ser positivo e, portanto, responde sim para a pergunta do exercício. Essa estrutura é a estrutura do método, certo? E agora eu me pergunto, será que eu consigo um exemplo de não? Certamente. Se eu tomar, por exemplo, o oposto de 1,43, o módulo, claro, continua sendo maior que 1,42, e nesse caso x não é positivo. Ou seja, ele responde não para a pergunta. Esse exemplo, esse caso particular, que é x igual a menos 1,43 e m igual a 0, satisfaz a condição 2 e responde não para a pergunta. O caso x igual a 1,43 e m igual a 0 satisfaz a condição do problema e responde sim para a pergunta. Com isso feito, a gente está blindado. Temos certeza absoluta que a 2 é insuficiente para responder a pergunta, e como a 1 era suficiente, não é necessário fazer as duas juntas, e a resposta correta é A. Nesse momento, antes de continuar fazendo mais um problema, eu gostaria de fazer o comentário usual, né, de quem se depara com tudo isso pela primeira vez. Nossa, isso é um overkilling. Nossa, o meu professor particular, ou online, ou o curso que eu usei, ou o livro que eu adoto, é muito mais tranquilo. Eu não tenho a menor dúvida, certo? Mas como eu gosto de dizer, é muito mais cômodo você, por exemplo, entrar no ringue com o Mike Tyson com as mãos para baixo, porque você evita de cansar os seus ombros. O que vai acontecer no ringue com você com a guarda baixa é medieval. Mas eu concordo com você que até o momento do nocaute, os seus ombros estavam mais descansados. Desculpem, mas é a minha opinião sincera, e obviamente ela não é pautada no achismo, ela é pautada
em 20 e pouquinhos anos de experiência, resolvendo problemas em fóruns mundiais, de todos os níveis de dificuldade, e muitos problemas que me são postados pelos meus próprios alunos no sistema online que a gente usa na plataforma, em que muitos dos problemas não têm a resposta junto. E muitas vezes você eventualmente talvez não vai encontrar no Google. Eu sei disso porque quando eu comecei a fazer tudo isso, nem tinha Google. E, portanto, eu tinha que confiar na resposta que eu estava dando. Ou seja, se você quer saber o que você está fazendo e não ficar torcendo para você ter chegado na resposta certa, ou ficar procurando qual é a resposta oficial para ver se bateu, eu recomendo que você reavalie a forma como você trata os data sufficiencies. E o último detalhe, cuidado com o famoso AE. Depois que você errou e você viu a resposta correta, sempre tem o AE. Só que o problema ele é bom ou ele é ruim, ele é fácil ou ele é difícil, antes de você ver a resposta correta. É como mágica. Depois que você viu o truque, muitas vezes perde o encanto. A mágica é bonita antes de você saber como ela foi feita. A sua competência em data sufficiency é medida em problemas de alto nível em que você não sabe qual é a resposta correta. Ok? Muito bem. Professor, pois não. Eu gostaria de ter mais problemas desse tipo, vendo as suas soluções, e eu sei que boa parte deles vão ser na área reservada para o pessoal do Zoom. Como é que eu posso fazer? Eu vou te dar uma sugestão transparente. Siga o curso de Math no Instagram. Eu tenho postado praticamente diariamente um problema, de altíssimo nível em geral, faço comentários no post, coloco a solução e eu recomendo que você se coloque à prova naqueles problemas. Se você estiver sistematicamente acertando aqueles problemas em bem poucos minutos, que é a realidade da prova, e são problemas de Math-like, só que em alto nível, eu diria para você, com toda a transparência, que você está sendo enormemente bem preparado ou bem preparada por você mesmo, por você mesma, ou eventualmente por quem vocês confiam. Tá bem? É isso aí. Próximo problema. Muito bem. Ainda se trata de um exercício simples, bastante conceitual, rápido. Esse assunto, que é o que eu chamo de teoria de quadriláteros, ele é bastante cruel, porque rápido se faz, rápido se acerta ou rápido se erra. Tá bom? Em geral, o aluno não tem tempo nem de deduzir as propriedades que ele deveria saber para poder tirar conclusões, e nem de exibir contra-exemplos se ele não souber de uma maneira sólida o que é sabidamente verdadeiro. Eu vou tentar dar um apanhado rápido dentro do que for necessário para resolver esse problema, ainda que, digamos, toda a discussão de todos os resultados é feita de uma forma incomumente profunda dentro do curso. E aqui eu queria fazer um comentário que, na verdade, é um aviso de cautela. Tomem cuidado com materiais que vocês acessam online, porque eu já vi em várias ocasiões afirmações falsas sendo ditas na resolução de problemas desse assunto. Esse é um dos assuntos em que mais bobagens eu já vi e ouvi, digamos, online. Aí, por que você se depara com isso? A resposta é porque, às vezes, algum aluno me sugere que eu dê uma olhada, porque ele fala, olha, o que você vê, o que você acha disso? Ou um amigo dele está tendo aula com a pessoa e o amigo pediu para que eu avaliasse. Eu não gosto de fazer isso. A única coisa que eu costumo dizer quando eu vejo problemas
é que é melhor a pessoa dar uma olhadinha, talvez num livro, ou em algum resumo um pouco mais cuidadoso, ou eventualmente no meu material de apoio, que a pessoa, você pode eventualmente ter acesso, né, se você se cadastrar no Test Drive. E lá tem as propriedades que você precisa saber. Não tem, obviamente, as discussões que são dadas no curso, mas tomem cuidado, tá bem? Porque, infelizmente, tem coisas aí que estão bastante fora do... Como é que eu posso falar? Que não estão corretas, tá bom? Ok, vamos à pergunta. Eu quero saber se o ABCD, que é um quadrilátero, é um retângulo. E dizer que é suficiente significa responder que sim, é um retângulo, ou significa responder que não, não é um retângulo. Uma afirmação vai ser insuficiente se aquele quadrilátero ABCD puder ser um retângulo e também puder não ser um retângulo, tá bem? Então vamos começar, por exemplo, com o primeiro statement. Qual é o quadrilátero que tem todos os 4 lados iguais? Resposta, correto. O losango. Rhombus, em inglês. O rhombus, por definição, é um quadrilátero que tem 4 lados iguais, ou, se você preferir, é um paralelogramo que tem 4 lados iguais. Porque se você tem um quadrilátero com 4 lados iguais, ele necessariamente é um paralelogramo. Paralelogramo, e sendo um paralelogramo com 4 lados iguais, é a definição usual de losango. Aqui eu estou usando, obviamente, quadriláteros convexos, né? Que é a condição implícita do GMAT, a menos que ele diga o contrário, mas eu não me lembro de nenhum problema que ele lide com propriedades de quadriláteros não convexos verdadeiramente, tá bem? É isso aí. Bom, primeira coisa, acabei de exibir um exemplo, né, de um rhombus, de um losango genérico, em que ele não é um retângulo, porque ele não tem os ângulos de 90 graus. Mas, se você pegar um losango que é um retângulo, ele é o quadrado. E, portanto, ele é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Portanto, acabamos de provar que é possível você ter um losango que é um retângulo e é possível você ter um losango que não é um retângulo. Portanto, a primeira é insuficiente e isso, como vocês devem imaginar, a gente chama de uma bifurcação geométrica. Não é? É a prova de que é possível um sim e é possível um não, e nada tem a ver com, a primeira é muito pouco. Você concorda? Eu concordo. Eu também concordo. Beleza. Então a gente se engana junto, ou a gente se autoconvence. Não tem nada a ver com isso. A segunda, que o examinador fala, ele fala, pega, por exemplo, essa figura aqui, ó, do quadrilátero, tá bom? Eu vou fazer não precisa, né? Mas eu vou fazer o desenho de um quadrilátero genérico aqui. Não um losango genérico, mas um quadrilátero genérico. Pronto. Então, nesse caso, ó, vamos chamar os vértices, né? Pode começar com qualquer um. Você vai no sentido ou horário ou anti-horário, né? Isso é uma convenção mundial de nomeação de vértices. Então, isso é, por exemplo, uma nomenclatura, é uma possibilidade viável. Quem é o ABC? O ABC é esse ângulo. E quem é o BCD? É esse ângulo. Né? Ele está dizendo que esses dois ângulos são suplementares. Vejam, isso pode parecer muito pouco, mas não esqueçam que o nosso objetivo é tentar o quanto antes formalizar com rigor o que a gente julga ser a resposta correta. Então, o que eu argumentei? Eu argumentei que eu já tinha uma bifurcação da primeira constituída por 2 paralelogramos. E como em todo paralelogramo, ângulos adjacentes, alguns gostam de chamar de consecutivos. Ângulos consecutivos são suplementares, então esses mesmos exemplos servem para bifurcar o segundo statement. Eu posso reaproveitar os exemplos. Isso não significa que eu esteja usando o primeiro statement, eu não estou. Eu só estou usando essas duas figuras para bifurcar o statement 2. Portanto, o statement 2 é insuficiente sozinho. E como agora eu tenho, porque cada um é insuficiente, eu preciso lidar com os 2 statements em conjunto, uma vez que esses 2 exemplos servem tanto para o primeiro statement quanto para o segundo statement, eu tenho a garantia de que nem os 2 statements juntos
são capazes de resolver a pergunta de forma única, garantindo que é necessariamente um retângulo ou garantindo que necessariamente não é um retângulo. Portanto, acabamos de provar que a resposta é Ernesto, com todo o rigor. Esse exercício, como os primeiros dois anteriores, vai estar na versão gravada que eu vou colocar no canal no YouTube. Portanto, se vocês tiveram alguma dificuldade em entender os meus argumentos, eu sugiro que vocês façam uma revisão cuidadosa, tá bem? Legal. E agora, vamos para um último problema da sessão aberta para o pessoal do YouTube, além do pessoal do Zoom. Okay? Muito bem. Como já virou costume, né, eu sempre tento encerrar a versão aberta com um problema já um pouco mais refinado, né, em respeito, né, em agradecimento pela presença de vocês. Eu não tenho como mensurar o grau de progresso que vocês já têm em relação aos cursos, né, em relação à preparação de vocês, mas fica como um indicativo de como seriam os problemas à medida que, digamos, o refinamento do DMAT se dá, tá bem? Então, primeiro vamos focar, claro, na pergunta. Eu quero saber se essa expressão é sabidamente par, ou, se você preferir, se ela é sabidamente não par, que seria ímpar ou não inteira. Então, você só responde, digamos, de forma decisória, né? Você só diz que um statement é suficiente se você só tiver, garantidamente só tiver, uma dessas opções. Ou essa, ou garantidamente uma dessas duas. Ok? Então, isso não está muito feliz. Para ser bem sincero com vocês, eu quis dizer exatamente uma opção dentre essa e essa, ok? Eu peço desculpas, né? Às vezes, enquanto eu estou produzindo essas transparências, eu erroneamente fico mais preocupado com o design do que com o conteúdo, né? Eu peço desculpas. Mas, felizmente, ao vivo, eu tenho a chance de me explicar, não é? Então, vamos, por exemplo, começar com o primeiro statement. Fábio, sim, você hoje em algumas ocasiões usou esse termo por exemplo. Nem sempre você começa com o primeiro statement? A resposta é não, nem sempre. Existem alguns critérios, né, para você escolher qual statement que merece o seu primeiro ataque. Não é? Eu não vou entrar muito nesse assunto, né, isso digamos, exclusivo para os clientes, mas um deles, que é o mais natural, é a naturalidade, né? Se um dos statements é muito mais simples, digamos, do que o outro, então normalmente é salutar que você comece com aquele. Tá? Existem outros argumentos, esse é um assunto, como eu falei para vocês, muito rico. Então, vamos começar, por exemplo, com o primeiro statement. Eu sei que x é ímpar. A pergunta, de novo, é a seguinte. Sabendo que x é ímpar, eu consigo controlar a paridade, digamos, dessa expressão? Primeiro, a integridade dela,
e depois a paridade dela? Se eu tenho a sensação de que não, que isso é muito pouco, eu devo já tentar fazer uma potencial bifurcação. E isso tem que ser feito de uma maneira explícita, ou seja, tomando valores numéricos. É o que no método a gente chama de carne e sangue. Não é uma sensação, é uma concretização. Isso não é importante só, entre aspas, para blindar o exercício, mas é para modificar o seu cérebro. É para preparar o seu cérebro, ou as suas pernas e os seus braços para o alpinismo. Tá bem? Então vamos a ele. Se eu escolher, por exemplo, x igual a 1, que é ímpar, então eu estou satisfazendo a condição imposta no primeiro statement, se você preferir, a restrição imposta no primeiro statement, e escolher, por exemplo, y igual a 0, que, como eu brinco com os alunos, é o número mais bonito que existe, né? Você veja que essa expressão vai dar 2, que é par. Portanto, responde sim para a pergunta, certo? A pergunta original. Tá? Agora, será que eu consigo um exemplo de não? Eu vou tentar. Eu vou pegar o mesmo x e agora eu vou escolher o y igual a 1. Vejam, agora eu fiquei com 3. Moral da história, não é par. Como para x e y, satisfazendo o primeiro statement e o enunciado não tem nenhuma restrição a mais, portanto foi satisfeito, eu respondo sim e não em casos distintos, concretos, explícitos, para a pergunta. Portanto, eu blindei o primeiro statement. Eu tenho certeza que ele é insuficiente, exibindo uma bifurcação. Se eventualmente o seu professor ou a sua professora usam esse termo, não tem problema, eu fico muito feliz. Já em fóruns internacionais, eu já tive várias oportunidades de ter interações com outros colegas e foram sempre coisas muito positivas, né? Eu acho que as pessoas não precisam ficar se preocupando com patentes, né? Claro, estude certo, eu espero que nenhum colega venha a usar, porque é uma expressão que eu cunhei, né? E que tem um significado muito profundo. Mas usar o termo bifurcação, certamente, se algum aí está me ouvindo, não é um problema, eu me sinto honrado de poder dividir com vocês uma expressão que significa tanto e que ajuda o cérebro a tomar decisões corretas, tá bem? E quanto ao segundo statement? Y ao quadrado ser par. Será que isso é suficiente? Não, professor, não é porque eu não sei sobre o x. Veja, se você acredita nisso, então explore a sua crença, exibindo através de carne e sangue exemplos concretos. Pois não. Eu vou escolher, por exemplo, de novo, eu vou ter que reaproveitar o primeiro exemplo, porque no primeiro exemplo o quadrado do y é 0, que é par, eu posso reaproveitá-lo, então é um no-brainer. Em outras palavras, eu já sei que a resposta é sim, porque é o mesmo exemplo e a mesma pergunta. E agora eu posso, por exemplo, escolher o y ainda 0, que é o mais bonito par que existe, e portanto 0 ao quadrado satisfaz o segundo statement, para y igual a 0, e porque eu vi que valia a pena, o x igual a 2. Nesse caso, o que aconteceu? Eu tenho 0 mais 4 mais 1, não deu par. Professor, sim. Você não poderia ter escolhido, por exemplo, o próprio 0? Poderia. Ficaria 0 mais 1, que daria 1, que seria não par, satisfazendo y ao quadrado par. E por que você não colocou o 0, digamos, se ele é o exemplo mais bonito que você tem? A resposta é porque eu fico na expectativa dos meus alunos que estão na sala Zoom, façam esse comentário, certo? Por favor, pessoal, prestem atenção, certo? Aqui não é momento para colocar o cérebro de molho, sim? Muito bem. Depois desse puxão de orelha, o segundo statement bifurca. Como cada statement é insuficiente para responder a pergunta, vamos para as duas juntas. E aqui tem uma cilada. Por quê? Porque um aluno competente tem que perceber que a informação y ao quadrado ser par não é a garantia, entre outras coisas, de que y seja inteiro. Por quê?
Porque o grande exemplo de quadrado par cujo número não é inteiro é o raiz de 2. Ah, professor, eu não ia pensar nisso. Veja, alguns tipos de contra-exemplos clássicos devem fazer parte integrante da sua preparação. Se um aluno fala para mim que não imaginaria algo assim, eu acho isso absolutamente válido. O que eu acho que seria quase criminoso é a pessoa passar por uma preparação em que coisas dessa natureza não sejam, primeiro, apresentadas e, segundo, enaltecidas, repetidas, colocadas para o aluno praticar. Por quê? Porque se você for muito ingênuo, muito ingênua, você vai cair em ciladas no GMAT. Agora, o GMAT está muito além dessas ciladas. Isso é o começo da história, não é o final dela, tá bem? Muito bem. Resumo, reaproveitamos pela terceira vez o primeiro par, né? Isso é um exemplo, tomando x e y igual a 1, 0, é um par ordenado. Nós temos a resposta sempre na afirmativa. E agora, como eu não posso usar os exemplos anteriores, por que não? Porque esse exemplo, ele não satisfaz o primeiro statement. E esse exemplo, ele não satisfaz o segundo. Então, de duas, uma. Ou não há a possibilidade de não, o que seria uma decisão na afirmativa, ou há um exemplo de não, que seria a insuficiência. Como eu acabei de provar que 2 é par, portanto, raiz de 2 serve para o y, e x igual a 1 serve para o x, para o primeiro statement, e esse exemplo me dá quanto? 2 mais raiz de 2. Como 2 mais raiz de 2 não é inteiro, certamente nem é par e nem é ímpar. Mas o que importa é que não é par. Portanto, eu consegui provar que as duas juntas bifurcam, dando a resposta E, porque não houve a possibilidade de garantir nem com as duas juntas exatamente uma opção dentre essa e dentre essa opção, como eu fiz questão de frisar no começo, né, da discussão desse problema. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal do YouTube. Conto com vocês na semana que vem, se Deus quiser. Sugiro que me sigam no Instagram, que façam, claro, né, o test drive para poderem se deparar com a primeira aula completa ou com as primeiras 5 aulas completas no curso fechado longo, porque é para pessoas com menos formação quantitativa. E, por favor, recomendem essas sessões para colegas, para que eu tenha oportunidade, né, de divulgar o meu trabalho, de divulgar o meu método, né, e ser, digamos, mais uma opção, ou talvez, modéstia à parte, uma excelente opção para os alunos que querem ou almejam ou precisam de uma nota diferenciada.